Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto de escala mundial, um assunto que tem repercutido em todo lugar, aonde um rapaz negro é asfixiado até a morte por policiais brancos. Mais uma vez o racismo sendo explícito e onde gravaram e assim nós temos acesso pelas redes sociais. Isso tem gerado uma onda de manifestos, tem gerado uma onda de pessoas lutando pelos seus direitos. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito de 4 tópicos do que a Bíblia Sagrada diz sobre o racismo, desigualdade e etc. O primeiro tópico que eu gostaria de conversar está baseado em Gênesis, capítulo 1, verso 27. O racismo deve ser combatido pelo fato de que Deus criou todos iguais. Eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis é categórico em dizer que Deus criou todos seres humanos iguais, sem distinção de cor, sem distinção de posição social. Todos foram feitos iguais. Mas nós temos vivido uma era, nós temos vivido em tempos que a cor se torna um motivo para a pessoa ser inferior à outra. Mas nós vemos em Gênesis isso sendo quebrado, de que quando Deus cria o ser humano, Ele cria todos iguais. O segundo tópico que eu gostaria de conversar com vocês, o racismo deve ser combatido porque as Escrituras diz de que o Senhor fez de um só homem toda a nação. Lá em Atos, capítulo 17, verso 26, eu gostaria de partilhar com vocês. Atos, capítulo 17, verso 26, vai dizer algo muito interessante a respeito disso. Atos 17, 26, vai nos dizer assim, ó: De um mesmo sangue fez toda a geração dos homens, para que habitem sobre a face da terra, e lhes fixou previamente a ordem das épocas e as fronteiras de seus lugares de residência. Atos, o Lucas, quando escreve Atos, ele nos mostra isso, de que o mesmo sangue fez toda a geração dos homens. De um mesmo sangue originou-se toda a humanidade. Isso mostra que nós não somos diferentes uns dos outros. Nós somos iguais, nós temos a mesma posição e de um sangue só se deu todos os homens, ou seja, se deu toda a humanidade. Isso vai na contramão de que a sociedade emprega nos dias de hoje, do que a sociedade impõe nos dias de hoje, a respeito de que quem tem a cor X manda na cor Y e quem tem a cor Y até mesmo recebe um salário menor, não tem oportunidades como o outro tem. Isso aqui está sendo quebrado, porque em Gênesis começa dizendo que todos os homens foram feitos iguais, em pé de igualdade. Em Atos, Lucas, o relato de Lucas, diz de que o mesmo sangue fez toda a geração dos homens. Para quê? Para que habitem sobre a superfície da terra, ou seja, para que morem sobre a terra. Previamente, a ordem das épocas e as fronteiras de lugares de residência. Isso é interessante pensarmos, porque esses 2 versículos, esses 2 textos que acabamos de ler, quebra todo o paradigma que a sociedade impõe dentro desse assunto. Porque hoje o assunto racismo e o assunto de uma cor predominante a outra virou uma cultura. Ou seja, o que é cultura? Uma cultivação. Eles cultivaram algo que é errado. Eles cultivaram algo que a própria Bíblia, o que é a Bíblia para nós cristãos? É o manual de fé e prática. A Bíblia condena o racismo. A Bíblia condena essa prática, ou seja, essa cultura que estão cultivando a outras pessoas.
ela condena. O terceiro ponto diz, muito interessante, o racismo deve ser combatido porque as escrituras afirmam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que aponta para o fato de que a humanidade carrega traços do Senhor em suas vidas. Em outras palavras, os homens que sejam carregam traços, sejam caucasianos, africanos, asiáticos, judeus, europeus, enfim, independente da etnia, carregam em si alguns dos atributos de Deus, como amor, discernimento, moralidade, desejo de fazer o que é correto, misericórdia, bondade e etc. Independente de qualquer etnia, ele carrega algum traço, seja ele amor, bondade, o desejo de fazer o que é bom e etc. Então nós vemos aqui, a respeito disso, de que todos nós somos iguais. Todos nós devemos ter as mesmas chances. Eu digo de mercado de trabalho, eu digo na sociedade, entre mais outros âmbitos da vida. O quarto ponto diz que o racismo deve ser combatido, porque nosso Senhor ensinou que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Nós devemos amar sem condição. O que é amar sem condição? Vou exemplificar. Não é eu vou amar fulano porque tudo que ele pode me dar é bom. Ou vou amar ciclano porque ele vai fazer algo por mim. Não. Nós devemos amar sem impor condição alguma. Eu devo te amar só pelo fato de você existir. Você deve me amar pelo fato de eu existir. Com certeza nós temos afinidade com mais pessoas. Com certeza eu tenho os meus amigos, você tem o seu ciclo de amizade. Com certeza você conta seus segredos para alguém que não conta para outros. Mas nós devemos amar, respeitar. Não é tolerar, é respeitar e amar. Não precisamos sair contando a nossa vida para todos. Não, mas devemos respeitar. Só pelo fato de que você existe e que você está inserido na mesma sociedade que eu estou inserido. João, capítulo 13, verso 34. Eu gostaria de ler com vocês. João, capítulo 13, verso 34. Vai nos ensinar algo grandioso. Diz assim: um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Vou ler novamente. Um mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. E esse amar, como eu disse, não está impondo condição. É apenas amar. É apenas respeitar. Temos que respeitar o próximo. Quem é o nosso próximo? Nós temos a parábola do bom samaritano em nossas Bíblias, ou alguns conhecem, que diz que o nosso próximo é quem Deus põe na nossa frente. E como nós podemos saber quem Deus vai pôr na nossa frente? Nós não temos como saber. Então, nós temos que amar a todos, porque quem está na nossa frente é o nosso próximo. Nós não temos como saber quem será o meu próximo. Quem será o seu próximo? Quem será o nosso próximo? Nós temos que amar as pessoas. Como Jesus nos amou. Ele nos amou primeiro. Então Ele nos deu a condição de amar. Nós só podemos ter a condição de amar porque nós somos amados primeiro. Pegue uma criança, isole ela de todo mundo e deixe trancada. Ela não vai aprender a falar. Às vezes o andar dela pode ser um andar esquisito. Por quê? Porque ela não está inserida na sociedade. Nós só podemos fazer aquilo que nós conhecemos. Aquilo que fizeram para nós. Porque nós, seres humanos, somos feitos, nós nos comportamos
de acordo com a criação que nós temos. Então Jesus Cristo te amou primeiro. Então o seu dever é amar o próximo. Diz mais. Em outras palavras, em João 13:34, o mestre deixou claro que os cristãos devem amar os outros sem preconceito social ou étnico. Sem preconceito algum. Sem preconceito racial. Além disso, as Escrituras também nos diz que Cristo nos salvou, pecadores. Cristo salvou homens e mulheres de todas as nações, tribos, povos e línguas. Cristo salvou diferentes pessoas de diferentes lugares. Para exemplificar isso, nós temos o diálogo de Jesus em João com a mulher samaritana. Jesus Cristo manda os discípulos irem comprar comida e tem um diálogo com a mulher samaritana na terra de Sicar. E na terra de Sicar, os samaritanos não podiam conversar com os judeus, porque havia um preconceito. Mas Jesus foi até lá quebrar esse preconceito. E ele tem um diálogo com a mulher samaritana. E ele se apresenta a ela como água viva. Como aquele que pode mudar a situação da vida dela. Uma coisa que eu deixo a vocês. Sem Jesus, sem o amor dele, nós não conseguiremos amar o próximo. Então, primeiramente, nós temos que nos permitir a ser mudado. Deixar que ele nos mude, para que possamos mudar outras pessoas. Apocalipse é muito categórico. Terminando o que eu quero dizer a vocês. Apocalipse 21 e 22 é muito categórico a respeito de nos mostrar coisas vindouras, coisas que vão vir. E diz a respeito de um novo céu e uma nova terra, a qual tudo será perfeito. A qual tudo terá perfeição. Que não terá preconceito, que não terá racismo, que não terá diferentes classes sociais. Terá uma igualdade imposta por Deus, imposta por Jesus. Apocalipse 22 diz que existirá uma água da vida que resplandecerá como cristal. Existirá a árvore da vida que produzirá frutos. Isso é muito lindo de pensar. Uma sociedade, um lugar que não terá nenhuma dessas coisas. Não terá rico oprimindo pobre, pobre ficando mais pobre e rico ficando mais rico. Não terá. Não terá. E esse Jesus que eu estou falando para vocês a respeito da Santa Escritura, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é o Jesus que ainda está operando nos dias de hoje. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e nos deixou o Espírito Santo Consolador. E todos aqueles que têm o Espírito Santo Consolador são pessoas diferentes. E você que me ouviu e que está me ouvindo, se você quer ter esse Jesus como seu Salvador, que ama a todos, que abençoa a você, se você quer tê-lo em teu coração, eu convido você a fazer uma oração comigo. Esse Jesus que ama todos de forma igual, esse Jesus que salvou várias pessoas de todas as diferentes tribos, línguas, povos, nações, que foi ao encontro da mulher samaritana, a qual todos rejeitavam, e ele foi ao encontro dela, a qual que não deixou a mulher adúltera ser apedrejada, a qual disse, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E depois ele disse para ela, vá, e não pequeis mais. Não peques mais. Se você quer ter Jesus no teu coração, como eu tenho, como várias pessoas têm, eu convido você a fazer uma oração comigo.
a fechar os seus olhos, a dizer: Senhor, hoje eu reconheço que o teu amor por mim é maior que tudo. Hoje eu reconheço que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Hoje eu conheço que o Senhor é soberano sobre a minha vida, que por mim eu não faço nada, mas pelo Senhor, com o Senhor, eu posso ir mais fundo. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que tu nos destes. Muito obrigado por nos dar a Santa Escritura e nela está contida as coisas que precisamos, ó Pai, para viver o nosso manual de fé e prática. Muito obrigado. Eu te agradeço pelas vidas, ó Pai, que foram abençoadas. Que o Senhor abençoe a cada um que está nos ouvindo, que está me ouvindo. Assim eu te peço e já te agradeço. Abençoa, conforte o coração dessas pessoas, que elas possam se sentir amadas. Em nome de Jesus. Amém e amém.